Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde na imprensa alagoana. E hoje nós vamos conversar com uma profissional que integra também o rol daqueles que atuam nessa área. É o assistente social, aquele profissional responsável pela elaboração e também pela execução de projetos que têm o objetivo de garantir os direitos sociais a qualquer cidadão, dentre eles, naturalmente, a saúde. Está aqui comigo a assistente social Mainara Araújo, a quem eu já agradeço pela participação. Seja muito bem-vinda, Mainara. Obrigada, Warner. Boa tarde. E estamos aqui, para bater um bate-papo, fazer um bate-papo, conversar um pouquinho sobre a atuação do serviço social, não só na saúde, mas nas outras áreas, né? Como é que esse profissional atua? Qual é a principal tarefa dele, o principal escopo dessa função do serviço social? Eu fiz aqui um breve resumo, né, muito genérico, mas como é o dia a dia de vocês? Com o que é que vocês se deparam no campo, por exemplo? Então, a atuação do serviço social está voltada para a garantia de direitos, né, através das políticas públicas, né, a efetivação através dos projetos, da coordenação e da execução para que essas políticas públicas e os direitos sociais dessas pessoas sejam garantidos. Sejam esses tenham sido esses direitos negligenciados ou difícil acesso a esses direitos, que é o que é bem mais comum da gente se deparar, né, ao longo da nossa atuação. E é até compreensível porque no Brasil a disparidade social, a garantia de direitos, né, no final das contas, acaba sendo sempre restrita a uma grande parcela, talvez a maior parte da parcela da população sequer sabe que tem esses direitos, né? E o assistente social, ele tem uma permeabilidade grande. Ele trabalha no setor público, em instituições do terceiro setor, no setor privado e acaba vendo essa grande comunicação do próprio assistente social com a comunidade. Eu acredito que é por aí esse contato, né, por esses representantes, digamos assim, que o assistente social acaba alcançando o cidadão. Isso, nosso campo socioocupacional ele é bem extenso. A saúde, a educação, a assistência, a previdência, né? E a gente procura estar bem próximo dos usuários, dos assistidos, né? A garantia de direito ela é essencial e eu acho que dentre todos os aparatos e de todas as ferramentas e a instrumentalidade que nós necessitamos, o conhecimento é essencial, né? Porque vai depender bastante da realidade em que a gente está inserido, para que de repente a gente não prejudique ainda mais a situação daquele usuário, daquela pessoa que está necessitando daquele serviço. A assistência social é para quem dela necessita, ela não tem um público, né, delimitado. Está lá é constitucional que a assistência social é para quem dela necessita. Então, as pessoas sempre procuram nesse sentido, de viabilizar direitos, do acesso a esse direito, das políticas públicas e o nosso cenário, que hoje é bem difícil, o cenário contemporâneo é bem complicado, o assistente social, ele é um ator essencial, né? Você falou algo muito importante e que na pandemia em si, a gente aqui, vez por outra, acaba batendo na mesma tecla, tocando nessa mesma tecla. Alguns profissionais desse rol de atuação da saúde acabaram tendo uma evidência maior sobre a importância deles, da categoria, daquele serviço, como, por exemplo, dos psicólogos. Esses dias mesmo conversamos aqui também com o fisioterapeuta e na pandemia acabou tendo um destaque maior para o fisioterapeuta que trabalhava com a parte respiratória. E em pesquisas que fizemos aqui com a nossa produção, a gente observou que o número de assistentes sociais cresceu muito durante o período da pandemia. E quando a gente fala de pandemia, naturalmente lembra logo dos atendimentos em saúde. E um dos principais locais onde houve essa contratação, esse crescimento da atuação do profissional foi o ambiente hospitalar, principalmente nas UPAs, que em todo o Brasil acabaram sendo as principais portas de entrada, ou pelo menos de triagem inicial, para aquelas pessoas com Covid ou com suspeita de estarem com o novo coronavírus. Aqui em Alagoas, vocês perceberam também isso daí na prática, na ponta, nesse atendimento? Então, eu fiz parte desse rol de profissionais que atuou na linha de frente durante a pandemia.
né? A pandemia foi um momento atípico no atendimento em si, onde não se permitia acompanhantes, onde as pessoas estavam apavoradas, precisavam de uma notícia, de algo diferente. E a atuação do profissional foi essencial, né? Para apagar o fogo, o desespero, acalmar os corações. As pessoas não sabiam como ia lidar, como é que estavam funcionando tudo dentro das unidades de saúde, né? Foi bem intenso, foi algo bem intenso e desconhecido de forma imediata para todos nós, foi algo bem novo, mas foi essencial, não só a atuação do serviço social, mas de todos os outros profissionais, inclusive o pessoal da psicologia também. E como é que vocês atuam, Mainara, no final das contas, do ponto de vista prático, assim, dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma UPA, por exemplo? Então, é bem diferente, né? A atuação do serviço social na assistência, a atuação do serviço social, do serviço de convivência na atenção básica, na previdência, na saúde, né? A garantia desses direitos, a questão do acompanhante, a questão da acessibilidade, a questão do conhecimento, do acesso desse paciente que está mesmo numa unidade de saúde, mas de repente ele está desassistido de alguma maneira, então é dado todo esse suporte, não só ao paciente que está internado, mas a toda a família também. Vocês fazem meio que, estou deduzindo, uma anamnese inicial com o paciente para tentar primeiro encontrar se ele tem família, quem sabe se ele não está podendo ali falar, já trata direto com a família também. Também, tem casos bem particulares, né? Uma criança, um idoso, né, de repente está desacompanhado, é necessário informar a família, o quadro daquela pessoa, né, em casos específicos de um desaparecimento, de a pessoa chegou sem uma identificação, essa busca ela também é necessária. O acolhimento dessa família diante de um quadro específico também é feito, não só pelo assistente social, mas por toda a equipe disciplinar, né, e a gente tenta adequar essa instrumentalidade e a realidade que a gente está vivendo e é o que o usuário necessita naquele momento, né? Então, é sempre o porquê, como e o para quê, né? De como a gente deve atuar diante de alguma situação. Vocês muitas vezes são até confundidos, né, com aquelas pessoas que só chegam para dar uma notícia ruim, como por vezes até do falecimento, de uma complicação de saúde. Então, às vezes, quando a família que está ali no ambiente hospitalar, numa unidade de saúde, vê o assistente social chegando, fica até um pouco preocupada, mas nem sempre a notícia é ruim, né? O que muda é que, no final das contas, vocês têm um trato específico, um cuidado maior nessa abordagem, já levando em conta a sensibilidade que aquela pessoa normalmente tem, que a família naquele momento está passando, não é? Então, existe até uma discussão, né, sobre as atribuições do serviço social, inclusive na saúde, que elas são bem confundidas em alguns pontos. Às vezes acham que essa notícia de um falecimento, de um óbito, ela é dada pelo assistente social, quando na realidade ela é dada por toda a equipe. Sim. Né, pelo médico responsável, que vai explicar as causas, pelo psicólogo que está lá para dar uma assistência, nós que também estamos presentes, né? Mas a gente sempre tem esse primeiro contato com a família, para que a gente possa dar um suporte de uma forma total, de uma forma imediata, saber se essa família possui uma assistência funeral, saber como é que tudo vai se proceder. Então, geralmente se confunde, né? O assistente social dá a notícia de um óbito. Não é bem assim. É uma equipe que está lá preparada para acolher aquela família e dar essa notícia e conversar e a gente poder abordar esse momento da melhor forma. São vocês também que, em situações semelhantes, acabam, não digo fazendo o encaminhamento, mas percebendo a necessidade de encaminhar aquela pessoa, aquela família para uma assistência psicológica, por exemplo, dentro desse contexto integrativo do atendimento? Também, no primeiro acolhimento é traçado o histórico dessa família, é uma conversa, é o primeiro contato, dependendo do serviço que a gente executa, a gente vai vendo, né, levantando algumas demandas, algumas possíveis demandas onde a gente possa atuar e fazendo os encaminhamentos necessários, seja para um acompanhamento psicológico, seja para um grupo, inserção num grupo de uma outra atividade, né, para os outros serviços necessários, para a previdência. Então, esse acolhimento é justamente o momento onde a gente consegue compreender a necessidade daquela família. Então, é necessário um toque diferente, um tato diferente, a escuta é essencial para que a gente realmente possa fazer a abordagem correta. E a assistência social é tão importante
que eu acredito que em todos os estados existem 2 secretarias de assistência social, pelo menos, falo nas capitais de forma particular, né? A do estado, que tem abrangência naturalmente em todo o território dos municípios daquele ente federativo, e também a própria Secretaria de Assistência do município. Aqui em Maceió, nós temos a do estado que é sediada aqui. Isso é um indicativo do quanto a atividade do assistente social, do quanto essa esfera de suporte à população é importante para nós, não é? Isso, exatamente. Nas secretarias, sejam elas do estado ou do município, e os aparatos de assistência que nós temos dentro do próprio sistema, os CRAs, os CREAs, os CAPs, onde a presença do assistente social ela é essencial, né? A atuação do serviço social ela é essencial. A atuação do serviço social ela é essencial em um hospital, ela é essencial em uma escola, ela é essencial na previdência, na habitação, para que possa ter essa comunicação, né? Porque às vezes as pessoas ainda têm essa dificuldade em compreender qual o seu direito, até onde ela pode ir, até onde ela pode chegar, né? As linhas onde elas estão ali pendurando, né? Então é necessário que o assistente social ele esteja presente nessas ações, nessa atuação. E essa capilaridade é interessante, porque eu acredito que talvez o que mais leve alguém a procurar um serviço público seja talvez a saúde. E muitas vezes é a partir desse contato, já que o assistente social passa por todos esses segmentos, que você acaba percebendo que essa pessoa pode ter direito também a uma moradia digna no programa habitacional, não é? A uma orientação específica para uma consulta com a Defensoria Pública, por exemplo, para garantia de um outro direito, né? Até um suporte do próprio Estado, de outra secretaria, para garantir um medicamento, como na farmácia do Estado, como nós costumamos dizer. É assim que acontece também na prática? Geralmente a porta de entrada é sempre a saúde. A saúde ou os benefícios, né? Os benefícios, a maior procura esclarecimento a respeito desses benefícios, né? Do Bolsa Família, do CRIA, do LOAS, do BPC, de todos os outros benefícios que as pessoas elas têm direito, e algumas pessoas elas desconhecem, só acabam sabendo quando chegam lá, né? E a gente busca fazer esse esclarecimento. E você falou de um equipamento público que é essencial, o CRAS, salvo engano, o Centro de Referência de Assistência Social, não é isso? Isso. Como é que é esse funcionamento? Então, o CRAS ele trabalha com as pessoas em vulnerabilidade, né? São feitas atividades em grupos, são feitos a triagem dessas pessoas, a visita, o acompanhamento em determinada comunidade. Então, é uma forma do serviço público ele estar mais próximo dessa população e poder viabilizar isso de uma forma mais efetiva. Eu não sei se eu vou fazer a analogia correta, mas na Secretaria de Educação, eu já trabalhei lá, você tem a secretaria e existe praticamente uma mini secretaria que são as gerências regionais de ensino, que a gente chama de GERE. E ela é, por exemplo, lá em Penedo, em Arapiraca, a GERE ali vai ser a própria secretaria atendendo aquela região de uma forma mais resolutiva, mais próxima, mais atenta à necessidade pontual. A gente pode fazer essa alusão de que o CRAS é esse braço mais próximo da Secretaria de Assistência Social? É um dos aparatos, né? Em cada comunidade existe os CRAs, né? No Benedito Bentes nós temos 2 CRAs que referenciam em unidades diferentes. É delimitado o número de habitantes, onde necessita, né, onde aquela localidade necessita desse centro. Tem uma vulnerabilidade, de digamos, referência, né? Tem uma vulnerabilidade e esses CRAs eles são implantados lá. Você, por exemplo, é coordenadora de um instituto, do Instituto Amadal, que oferta, sobretudo, serviços de saúde, mas também serviços de convivência, né? Como é um instituto como esse, né, tão grande, que tem centenas de atendimentos semanais, às vezes milhares de atendimentos mensais, um assistente social é quem coordena. Isso talvez já seja um indicativo até de um maior reconhecimento que a profissão tem tido e, claro, da competência que vocês desse segmento, dessa área, dessa formação, têm também para gerenciar esses processos relacionados não somente à saúde, mas à assistência social como um todo, né? Isso. O Instituto Amadal, ele oferece serviços de assistência e de promoção à saúde, né, na atenção básica, tanto na saúde quanto na assistência. Nós somos referenciados pelo CRAS, né, onde temos as execuções de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Eles acontecem em grupos
que eles são separados por faixa etárias, onde a gente, nas atividades que a gente executa, a gente consegue identificar as possíveis demandas, né? O nosso público, ele é uma demanda espontânea. Quando a gente sente a necessidade, viu que tem um usuário que não está tão presente, que de repente não está indo tanto, a assiduidade já deu uma balançada por ali, nós fazemos essa busca ativa, nós procuramos saber o porquê. Geralmente os pacientes, como a gente conversou, que a saúde às vezes é a porta de entrada, chegam até o instituto, correndo atrás de um atendimento médico. Depois desse atendimento médico, eles passam a fazer parte dessas outras atividades também, né? Então, é um conjunto, a gente consegue conciliar saúde e assistência dentro de um só ambiente. A gente pode até dizer que, na verdade, eles nem se dissociam, né? Porque uma das garantias básicas constitucionais, principalmente para criança e adolescente, é a própria saúde. E cada vez mais a gente vê a amplitude que esse termo tem, né? Eu não vou só para o médico cuidar do meu corpo, eu também posso precisar de um médico, psiquiatra para cuidar da minha mente, preciso talvez de uma terapia com um psicólogo para tratar outras questões, e eu acho que esse conjunto de profissionais, olhado dessa forma mais holística, é que acaba trazendo benefício para o SEI e para a população. Agora eu queria esmiuçar um pouquinho com você. Você falou que a unidade ela é referenciada pelo CRAS. O que isso significa? Qual a importância que isso tem para o município, para aquela comunidade? A segurança, né, de que nós estamos dentro da regularidade, os serviços que nós oferecemos é de qualidade, a importância do serviço que é oferecido, né, o suporte que é dado. Existe uma equipe, assistentes sociais, facilitadores, educadores sociais, psicólogos. Então, existe todo esse suporte que é dado a essas pessoas que estão inseridas no nosso serviço. E nós não poderíamos executar uma atividade como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos sem estar referenciados pelo CRAS da região em que a gente está inserida. Quando eu digo referenciado, quer dizer que, por exemplo, o município pode fazer encaminhamentos para aquele instituto, porque ele dá alguma contrapartida financeira, ou é como se fosse um selo de acreditação, como existe, por exemplo, o ONA, né, nas UPAs, para mostrar que ela já tem um determinado status de segurança? Não. Esses encaminhamentos, eles podem ser realizados sim, né? O CRAS realiza os encaminhamentos para a gente, às vezes nós realizamos para o CRAS, então existe essa ligação. É como se nós fôssemos uma portinha, né, de uma forma mais simples, Sim. dentro daquele CRAS. Né, dentro daquele CRAS. Isso é muito bom porque acaba facilitando para a população. Às vezes o CRAS pode estar com uma demanda muito grande, mas ele identifica que você é de determinada região e, como você disse, ele sabe que aquela instituição, que aquele instituto, que aquela ONG, que aquela clínica, ela é referência, que há uma segurança em fazer o encaminhamento para que, de fato, ele ocorra como o próprio município faria, com a mesma competência, com a mesma qualidade, não é isso? Exatamente. A intenção é justamente essa. Não só o CRAS, mas as secretarias, nós temos todo esse aparato, toda essa comunicação, para que o serviço ele seja executado com qualidade. E o mesmo acontece também se for o oposto. O instituto às vezes está cheio, não tem como atender aquela demanda, naturalmente percebe que é de fora, vai para lá também, isso, né? Nós fazemos os encaminhamentos, não só para o CRAS, mas para as outras unidades, inclusive unidades de saúde. Agora, o que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo? A gente vê muito assim, uma sigla, né? SC, acho que é FV, né? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. O que é na prática, como é que ele acontece, como é a integração? Então, como é que ele acontece? Ou até o que é, melhor dizendo, né? Talvez fosse a pergunta. As pessoas sempre chegam, mas o que é? E tá. Então, de uma forma mais simples, como é que a gente trabalha? Essa atividade, ela acontece em grupos, esses grupos, são semanais, com atividades diversas, oficinas temáticas, aulas de música, oficinas de empregabilidade, de modo que a gente possa viabilizar direitos, assegurar esses direitos, trazer essas pessoas e estimular a autonomia desses usuários, né? Algumas atividades, elas são pontuais, para que a gente possa conseguir levantar, identificar algumas demandas, para que a gente consiga atuar de uma forma mais fidedigna. Há um ponto importante aí no que você falou, porque a gente fala muito, por vezes, em dar uma assistência social relacionada ao que é dinheiro, ao que é material, ou muitas vezes ao alimento, como uma cesta básica, ou conseguir meramente uma consulta numa unidade de saúde. Mas, no final das contas, talvez a principal assistência social
parta desse serviço de fortalecimento de vínculos, porque, de alguma forma, com essas atividades, como, por exemplo, as oficinas de empregabilidade, capacitações, enfim, acaba gerando uma elevação social e talvez até a inclusão de crianças que estão fora da escola nas unidades escolares, a conscientização de famílias que têm um pouco menos de informação, mais vulnerabilidade. Eu acredito que esse, talvez, dentro do que você falou, acabe sendo o papel mais preponderante, mais importante para uma comunidade, não é? Isso, a assistência ela vai além do financeiro, do auxílio, né, que é realizado. Ela perpassa tudo isso e a real intenção é que a gente possa dar autonomia a essas pessoas, dar voz a essas pessoas, trazer essas pessoas para mais perto dos direitos, das políticas públicas, através do conhecimento e das atividades que são executadas. É muito importante esclarecer isso porque, como a gente disse há pouco, às vezes a pessoa chega ali só para fazer uma consulta médica, mas também precisa de um psicólogo. Isso acaba acontecendo lá também. Você tem outros assistentes, já que você fica coordenando, existem outros assistentes sociais também dentro do Instituto Amadal que fazem essa pré-triagem, a triagem efetiva e os encaminhamentos? Existe, é uma rede, né? E eu sempre brinco, a rede ela pode estar rasgada, furada, balançar, mas ela não pode se romper. Não só as outras assistentes sociais, somos 6 assistentes sociais dentro do Instituto, mas os outros profissionais do Instituto também. Às vezes há um paciente que está fazendo fisioterapia e na conversa, no dia a dia, que esses pacientes estão mais de uma vez na semana, as fisioterapeutas elas conseguem identificar a necessidade de encaminhar esses pacientes para uma outra atividade. Isso é feito em todos os serviços, existe essa comunicação em todos os serviços. Então, nunca é só uma consulta, ou só uma sessão com a psicóloga, ou só uma consulta com a nutricionista. Eles sempre acabam passando por todos os serviços e acabam ficando sempre nas atividades do serviço de convivência. E quando fala de convivência, ninguém convive sozinho. Vocês conseguem também, eu vou usar uma expressão que talvez não seja adequada, puxar a família, atrair pessoas que talvez ali sequer tenham esse cuidado básico com a saúde, sequer tenham essas noções do direito. A partir, por exemplo, uma criança chega ali e sabe que tem uma aula de música, você pode encontrar também uma deficiência, que ela precisa de um suporte maior, dessa proximidade familiar também. Conseguimos. Os grupos, eles têm faixa etárias diferentes, né? Eu já havia falado. Então, existem os grupos de crianças, de adolescentes, de adultos e de idosos. E, principalmente, o grupo de crianças e adolescentes, a gente tem esse cuidado em trabalhar não só com eles, mas também com a família. Essa reunião é feita de forma semanal, esse acompanhamento é feito de forma semanal, as visitas domiciliares, a busca ativa, né? Trazer essa família para perto, ela é essencial. Então, essa criança ela não pode chegar lá sozinha. É feita uma entrevista, é feito um acolhimento com os pais, com os responsáveis, para que a gente possa atuar de uma forma completa. E vocês oferecem, já que a gente está aqui falando de saúde, de utilidade pública, para você ter uma ideia, recentemente recebemos aqui também uma representante da APAE, né? A Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais. E ela nos falou de uma vasta gama de serviços que eles ofertam gratuitamente à população por demanda espontânea, portas abertas, como a gente chama. O que é que lá o Instituto Amadal, no Benedito Bentes, por exemplo, oferta para a população de forma geral? Nós trabalhamos exatamente dessa forma, né? Nossa demanda é espontânea e todos os serviços eles são gratuitos. São serviços médicos, clínico geral, saúde da mulher, exames laboratoriais, alguns exames de imagem, eletrocardiograma, eco, exames laboratoriais, psicóloga, nutricionista. Então, todas essas atividades, todos esses serviços nós ofertamos à população. Existe, o cadastro é realizado, eles vão até o Instituto, esse cadastro é feito toda segunda-feira, são distribuídas fichas, onde elas vão até a unidade, fazem esse cadastro, é o primeiro passo, e depois elas estão aptas a usar de todos os nossos serviços. A pergunta que sempre fazem é só para a comunidade do Benedito Bentes? Não. O nosso instituto ele atende pessoas de toda Maceió e de alguns municípios vizinhos também. Talvez mais do Benedito por estar Isso. situado lá, né? E vocês têm institutos também parceiros, como a APAE nos informou aqui, que tem também para dar um suporte a alguma área que não é atendido ali naquela unidade, um encaminhamento nesse sentido, um trabalho só para idosos, outro só para crianças?
Nós temos alguns parceiros onde a gente faz esse direcionamento. O Benedito Bentes, ele é enorme, né? Então, nós temos outros projetos onde a gente consegue fazer essa parceria dentro do próprio bairro. A Casa Amigo da Mulher é um projeto onde a gente faz esse encaminhamento. A ouvidoria comunitária, onde é necessário um atendimento mais específico, um acompanhamento jurídico. A Academia da Melhor Idade, onde tem uma atividade física voltada mais para os idosos, né? A hidroginástica. Então, é feito esse encaminhamento, sim. Essa integração acaba beneficiando não só as instituições, mas, sobretudo, a população, né? E eu queria tentar agora ir para uma outra etapa, talvez, da atuação do assistente social. Infelizmente, nós vimos, num passado recente, muito recente, ataques a escolas, não é? Um ambiente onde a segurança costuma ser um pouco menor do ponto de vista da militarização, por exemplo, da adoção de muitas câmeras de detector de metal, diferente de um banco, né? Diferente muitas vezes de uma repartição pública, quando há um guarda normalmente armado. Mas começou-se uma intensa discussão sobre como é que está essa situação de vulnerabilidade no ponto de vista da segurança no ambiente escolar. E eu dei uma lida antes de conversarmos, também acompanho as atividades aqui da Câmara, da Assembleia, e vimos várias propostas parlamentares que têm o intuito de reforçar a segurança no ambiente escolar. Mas a atuação de dois profissionais distintos acabou me chamando a atenção. Em todo o Brasil, as casas legislativas pedem um reforço não só da segurança, mas principalmente na contratação de psicólogos e adivinha quem é o outro profissional? De assistentes sociais. Qual a importância da presença do assistente social no ambiente escolar para a saúde das crianças, para a aproximação entre as crianças e a família, que muitas vezes inexiste, infelizmente, e até dessa casadinha, assistente social psicólogo? Então, não só no ambiente escolar, não só na educação, mas em todos os outros campos, a atuação do assistente social, ela perpassa os muros da escola, né? É muito além disso. É uma criança que não está mais indo para a escola, que está faltando, ou que sempre vai e tem um comportamento diferente. Então, é necessário essa equipe, né, essa integração entre o assistente social e o psicólogo, para que essa abordagem seja feita de uma forma diferenciada, né? Porque tem muitas outras coisas por trás de algumas situações, de alguns comportamentos que eles precisam ser avaliados, para que haja uma intervenção sem que o usuário ele seja prejudicado. E muitas vezes a família é pega de surpresa, não? Sobre o comportamento daquela criança, você chega assim, olha, temos observado aqui que o seu filho tem mudado um pouco o comportamento, ultimamente ele está mais violento. Aconteceu alguma coisa em casa? A família vem passando por alguma dificuldade que possa estar refletindo nisso? Então, são situações, né, e casos bem particulares. Às vezes acontece de comportamentos e de situações em que a família desconhece, né? E existe comportamentos em que acontece casos em que a família procura essa assistência dentro da unidade escolar, né? Então, são situações bem distintas. E sempre que acontece algo que fuja da normalidade, a família ela é acionada. A presença desses profissionais é importante também para garantir até a integridade física da criança, emocional, até porque, infelizmente, também temos visto notícias negativas, por exemplo, de abusos contra crianças e adolescentes, muitas vezes praticados dentro do ambiente familiar. Muitas vezes não, na maioria absoluta dos casos, praticada por alguém próxima, né, do núcleo familiar. Quando não, um pai, um tio, um avô, um irmão, um primo, alguém que tem acesso a esse núcleo. E na escola, a presença de profissionais como esse também pode prevenir, inibir ou até contribuir para que a denúncia seja efetivada e aquele mal cesse, né? Isso é algo bem delicado, né? E que a gente tem que tratar com muita prudência. O primeiro passo é estabelecer uma relação de confiança entre essas crianças, entre esses adolescentes com o ambiente escolar, com o professor, com o assistente social, com o psicólogo, para que de repente ele se sinta à vontade para contar o que é que está acontecendo. E alguns sinais, eles são dados sem que a gente, de repente, sem que sejam explícitos, que eles precisem conversar, mas sinais que faz a gente perceber que acender um sinal de alerta e entender Algo que não tem está algo certo, errado. né?
Nós já estamos aqui no minuto final. Nosso amigo Kennedy acabou de me sinalizar. A conversa está muito boa, mas chegou o tempo da gente ir se despedindo daqueles que nos assistem. E eu sempre gosto de facultar a palavra, de dar essa oportunidade para você fazer seus agradecimentos, suas recomendações, passar o seu cartão digital, que muitas vezes é o arroba lá do Instagram, para quem sabe, um estudante que está aí nos assistindo, alguém que está na escola ainda querendo fazer serviço social, procure a assistente social Mainara Araújo ou alguma pessoa que está precisando desse serviço de saúde, procure também o Instituto Amadal para ter esse atendimento gratuito. Agora é contigo. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? E as portas estão abertas do Instituto para você visitar e até o Instituto fazer essa visita, conhecer mais todos os serviços que nós oferecemos. Pode seguir o Instituto no Instagram, Instituto Amadal, segue, conversa. Sou sempre eu que respondo essas perguntas e tiro essas dúvidas, ou pode de repente seguir o meu pessoal. Nós recebemos estagiários, nós conversamos, pessoas que têm essa curiosidade de saber como é que tudo acontece. Então podem ficar à vontade, nós estaremos lá para receber você. Maravilha, muito obrigado pela sua companhia, Mainara. Quando tiver sugestão de pauta, manda pra gente, que é sempre bom tratar de temas novos, atualizados, né, para ajudar a informar também a população. E a você que nos acompanhou em mais uma edição, muito obrigado pela sua companhia. Nós ficamos por aqui, mas se Deus permitir, em breve traremos aqui um outro profissional, quem sabe outro assistente social ou outro representante desse vasto rol dos profissionais tão competentes da área da saúde. Muito obrigado pela sua companhia. Esse programa também fica disponível no nosso canal do YouTube, caso você esteja assistindo aí na sua TV, na sua Smart e queira compartilhar esse link, queira acessar mais uma vez o conteúdo, depois ele está lá disponível ad eternum, para sempre. E se quiser compartilhar, aproveita, lá já tem um íconezinho onde você pode fazer isso, mandar para a turma pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela sua rede social preferida. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.